Existe uma história que quase todo mundo conhece. Talvez seja a de um pai que chegou ao país sem dinheiro e construiu algo do zero. Talvez seja a de um colega que veio de uma família simples, estudou mais do que todos e hoje ocupa uma posição que ninguém esperava. Talvez seja a sua própria história, ou a história que você conta sobre si mesmo. Essas narrativas existem, são reais. E é exatamente por isso que são tão eficazes. O cérebro humano não opera sobre estatísticas. Ele opera sobre exemplos. Quando um caso visível de ascensão social existe, ele é armazenado como evidência do sistema inteiro. O sucesso de um indivíduo passa a funcionar como prova de que o caminho está aberto para todos. E quando o caminho parece aberto para todos, qualquer pessoa que não o percorra carrega o peso de uma explicação. Faltou esforço, faltou determinação, faltou vontade. Esse é o mecanismo central que este documentário vai investigar. Não como uma acusação moral, não como uma denúncia emocional, mas como um problema estrutural que tem raízes históricas identificáveis. Autores que o descreveram com precisão e consequências, que se repetem independentemente da época ou da geografia. A pergunta não é se existem pessoas que sobem. Elas existem. A pergunta é se o sistema que permite essa ascensão é, de fato, construído sobre mérito, ou se o mérito é o nome que damos a um conjunto de vantagens que chegaram antes do esforço começar. Essa distinção não é filosófica, é estrutural. E a diferença entre as duas respostas muda tudo. Em 1958, um sociólogo britânico chamado Michael Young publicou um livro chamado The Rise of the Meritocracy. O título, em tradução direta, seria A Ascensão da Meritocracia. O livro foi escrito em forma de distopia, uma ficção científica ambientada no futuro, onde a sociedade havia finalmente conseguido organizar a distribuição de posições sociais com base exclusiva em inteligência e esforço. Nenhum privilégio de sangue, nenhuma herança de status, apenas mérito puro, medido, certificado e recompensado. Young não estava celebrando esse futuro. Estava alertando contra ele. No sistema que ele descreveu, a elite havia encontrado algo que nenhuma aristocracia hereditária jamais conseguiu: legitimidade moral. Em uma sociedade onde o rei governa porque nasceu rei, a injustiça é visível. Qualquer pessoa pode apontar para ela. Mas em uma sociedade onde o executivo, o juiz e o acadêmico chegaram onde chegaram porque foram os melhores, porque passaram nas provas, venceram as seleções, demonstraram competência mensurável, a desigualdade se torna justificável. Mais do que justificável, ela se torna justa. O que Young identificou, décadas antes que os dados pudessem confirmar, é que a meritocracia não elimina a hierarquia, ela a rebatiza. E ao rebatizá-la, ela a torna mais estável, mais resistente à contestação e mais eficiente na produção de consenso. A palavra que ele criou como aviso foi adotada como programa político. Governos passaram a declarar que construíam sistemas meritocráticos. Empresas passaram a afirmar que selecionavam por mérito. Universidades passaram a garantir que avaliavam apenas o desempenho. E o termo que nasceu como crítica tornou-se o vocabulário oficial da aspiração social no século XX. Isso não é ironia acidental. É um padrão. Conceitos críticos frequentemente são absorvidos pelas estruturas que pretendiam questionar, porque essas estruturas têm mais recursos para controlar a linguagem do que os críticos têm para protegê-la. Young viveu para ver sua distopia se tornar política pública. Em 2001, poucos meses antes de morrer, ele publicou um artigo no jornal britânico The Guardian, expressando consternação com o uso do termo que havia criado. Políticos de todos os espectros o utilizavam como elogio. Ele escreveu que havia criado a palavra como advertência
e que o mundo havia decidido transformá-la em slogan. O sistema que ele descreveu como problema havia se tornado o ideal que todos declaravam defender. Imagine dois estudantes. Ambos têm 16 anos. Ambos estão prestes a fazer o mesmo exame de admissão para a mesma universidade. A prova é idêntica. O tempo é o mesmo. O avaliador não sabe o nome de nenhum dos dois, nem de onde vieram, nem quem são seus pais. O primeiro cresceu em uma casa com livros. Não necessariamente muitos, mas havia livros. Havia conversas à mesa sobre política, sobre história, sobre como o mundo funciona. Havia viagens, mesmo que curtas. Havia um vocabulário doméstico que coincidia quase perfeitamente com o vocabulário das provas que ele enfrentaria ao longo da vida. Quando ele lê um texto complexo, seu cérebro já possui estruturas internas para processá-lo. Estruturas que foram construídas ao longo de anos, sem que ele percebesse, sem que ninguém chamasse de treinamento. O segundo cresceu em uma casa onde os adultos trabalhavam turnos longos. Havia afeto, havia esforço, havia valores. Mas o vocabulário doméstico era diferente. As referências culturais eram outras. As conversas giravam em torno de problemas concretos e imediatos, não de abstrações analíticas. Quando ele lê o mesmo texto complexo, seu cérebro trabalha mais, não porque seja menos capaz, mas porque está traduzindo simultaneamente enquanto lê. Na prova, os dois respondem às mesmas questões. O avaliador vê apenas os números e o primeiro se sai melhor. O sistema registra mérito. O sociólogo francês Pierre Bourdieu passou décadas documentando exatamente esse mecanismo. Ele chamou de capital cultural o conjunto de competências, referências, disposições e formas de se relacionar com o conhecimento que são transmitidas no ambiente familiar e que chegam ao indivíduo antes de qualquer escola, antes de qualquer esforço consciente. Esse capital não é distribuído igualmente. Ele é acumulado nas famílias que já estão no topo e transmitido às gerações seguintes de forma tão naturalizada que se torna invisível, inclusive para quem o recebe. Bourdieu também descreveu o conceito de hábitos, o conjunto de disposições incorporadas que fazem com que certas formas de pensar, falar e se comportar pareçam naturais para alguns e precisem ser aprendidas com esforço explícito por outros. O estudante que cresce em um ambiente onde o estilo analítico é a língua nativa não percebe que está usando uma vantagem. Ele simplesmente é assim. E quando é avaliado como superior, o sistema confirma. Ele é melhor. O que Bourdieu demonstrou não é que o esforço não importa. É que o esforço opera sobre um terreno que não foi nivelado. E que o sistema de avaliação, a prova, a entrevista, o currículo, mede com grande precisão o quanto cada indivíduo se parece com quem já está dentro. Vilfredo Pareto, economista e sociólogo italiano que trabalhou no final do século XIX e início do XX, desenvolveu uma das análises mais frias e duradouras sobre como as sociedades se organizam. Ele observou que em toda sociedade documentada, uma minoria organizada tende a concentrar poder, recursos e influência, independentemente do sistema político declarado. Repúblicas, monarquias, democracias, tecnocracias, em todas elas o padrão se repete. Pareto chamou isso de circulação das elites. O mecanismo não é estático. A elite não é sempre composta pelas mesmas famílias, pelos mesmos clãs. Há renovação. Há casos em que indivíduos de origens humildes chegam ao topo. Mas o que Pareto identificou é que essa renovação não altera a estrutura. O topo continua sendo o topo. A proporção de pessoas que o ocupam continua sendo pequena e os critérios que definem quem pertence a ele continuam sendo controlados por quem já está lá. A existência de mobilidade individual não é, portanto, evidência de que o sistema é meritocrático.
É evidência de que o sistema é suficientemente flexível para absorver exceções sem alterar sua lógica central. Isso tem uma consequência direta na forma como a meritocracia funciona como narrativa. Os casos de ascensão são visíveis, celebrados, documentados, transformados em exemplos. Os casos de estagnação são invisíveis, distribuídos silenciosamente por toda a base da estrutura, sem rostros, sem histórias, sem cobertura. O que o espectador vê é o caso do indivíduo que subiu. O que o espectador não vê é a proporção dos que ficaram. Pareto já havia descrito esse mecanismo. As elites se legitimam por suas histórias de ascensão e gerenciam cuidadosamente quais histórias chegam ao conhecimento público. A circulação existe, mas ela não elimina a hierarquia, ela a renova. Na década de 1960, governos ocidentais fizeram algo que parecia transformador. Expandiram massivamente o acesso ao ensino universitário. Na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil, em contextos diferentes, mas com uma narrativa semelhante, universidades foram construídas, vagas foram criadas e a promessa foi clara. Agora, quem tiver talento e esforço chegará ao topo. A origem social deixará de ser um destino. Imagine um jovem de família operária entrando em uma universidade pública em 1972. Primeira geração da família a pisar em uma instituição assim. Ele carrega expectativas da família, da comunidade, de si mesmo. O sistema parece estar se abrindo e, de certa forma, estava. O que aconteceu nas décadas seguintes foi documentado com precisão por pesquisadores em vários países. O acesso universitário de fato se expandiu, mas a distribuição de posições no mercado de trabalho não acompanhou essa expansão na mesma proporção. O que cresceu foi o número de pessoas com diplomas. O que não cresceu na mesma velocidade foi o número de posições de alta remuneração e prestígio disponíveis para ocupar. O resultado estrutural foi previsível, embora raramente nomeado com clareza. O diploma se desvalorizou como moeda de ascensão. E quando isso acontece, o que passa a importar não é ter o diploma, é ter o diploma certo, da instituição certa, com as redes de contato certas. Ou seja, o capital cultural e social que Bourdieu descreveu voltou a ser o diferencial decisivo, agora embalado em linguagem de excelência acadêmica. A universidade não eliminou a triagem social. Ela a sofisticou. O filtro continuou existindo, mas passou a operar em um nível acima, onde as diferenças de origem são ainda mais difíceis de nomear e contestar. Se a meritocracia distribui posições com base em desempenho individual, e se o desempenho é, em parte significativa, função de capital cultural herdado, então quem se beneficia estruturalmente do discurso meritocrático? A resposta é direta: quem já está no topo. Não porque haja uma conspiração, não porque exista um grupo coordenado deliberadamente produzindo essa narrativa com intenção explícita de enganar, mas porque sistemas produzem incentivos, e os incentivos de quem já possui posição privilegiada apontam consistentemente na direção de legitimar o critério que os colocou lá. Pareto descreveu esse mecanismo com precisão. Elites não apenas ocupam posições de poder, elas desenvolvem ideologias que justificam essas posições como naturais, merecidas e benéficas para o conjunto da sociedade. Essas ideologias não são necessariamente falsas em todos os seus elementos, são seletivas. Elas enfatizam os aspectos do sistema que favorecem a narrativa de legitimidade e obscurecem os aspectos que a contradiriam. O discurso meritocrático cumpre essa função com uma eficiência que a aristocracia hereditária nunca conseguiu. O nobre que governava porque seu pai governava precisava sustentar sua posição contra a crítica óbvia de que o acidente de nascimento não é mérito.
A elite meritocrática não tem esse problema. Ela chegou onde chegou depois de passar por provas, processos seletivos e avaliações. O sistema a avaliou e a aprovou. Questionar sua posição significa questionar o sistema, o que é muito mais difícil do que questionar um indivíduo. Michael Young havia previsto exatamente isso. Em sua distopia, a elite meritocrática era a mais perigosa de todas as elites, porque era a única que podia olhar para os de baixo e dizer com convicção genuína: você teve a mesma chance que eu. Quando uma sociedade acredita que o sistema é justo, que as posições são distribuídas com base em mérito, ocorre um fenômeno que Pierre Bourdieu chamou de violência simbólica. O termo é técnico e preciso. Não se trata de violência física, nem de coerção explícita. Trata-se da internalização, por parte dos dominados, das categorias de percepção dos dominantes, de modo que a hierarquia passa a ser vivida como natural, inevitável e, em última instância, merecida. Em linguagem mais direta, quando o sistema parece justo, quem não subiu tende a concluir que não subiu porque não foi bom o suficiente. Esse mecanismo tem consequências que vão além do indivíduo. Ele opera sobre comunidades inteiras. Quando uma geração cresce ouvindo que o caminho está aberto para quem se esforça, e quando os membros dessa geração não conseguem percorrer esse caminho na proporção prometida, a resposta predominante não é questionar o sistema, é questionar a si próprios, ou questionar os outros ao redor. A raiva, quando existe, se fragmenta em direções laterais, não verticais. Bourdieu documentou esse processo em seus estudos sobre o sistema educacional francês. Estudantes de origens populares que não avançavam nas estruturas acadêmicas raramente atribuíam seu insucesso ao sistema. Eles descreviam a si mesmos como não feitos para isso, como pessoas que não têm jeito para livros. Haviam internalizado a avaliação externa como avaliação própria. O sistema não precisava excluí-los pela força, eles frequentemente se auto-excluíam com convicção. Isso não é fraqueza individual. É o resultado previsível de viver dentro de uma estrutura que apresenta sua própria lógica como universal e neutra. A aristocracia hereditária era transparentemente injusta. Não havia argumento sério, em nenhuma época, de que o filho do rei era rei, porque havia demonstrado capacidade superior à de qualquer outro. A posição era declaradamente baseada em nascimento. E isso tinha uma consequência política importante. Era contestável. A injustiça era visível, nomeável, atacável. As revoluções liberais dos séculos XVIII e XIX atacaram exatamente esse ponto. O argumento central do iluminismo era que as posições sociais deveriam refletir o que as pessoas fazem, não quem elas são por nascimento. Era um avanço real em relação ao que existia antes, e seria um erro histórico minimizá-lo. Mas o que Michael Young identificou e o que Pareto havia antecipado décadas antes é que a substituição da aristocracia hereditária pela meritocracia não eliminou a concentração de posições no topo. Ela mudou o vocabulário usado para justificá-la. A diferença estrutural entre os dois sistemas é menos sobre quem ocupa o topo e mais sobre como essa ocupação é justificada. Na aristocracia, o privilégio era visível e, portanto, contestável. Na meritocracia, o privilégio é invisível, traduzido em capital cultural, em redes de contato, em acesso precoce a recursos e, portanto, apresentado como ausência de privilégio. O filho do aristocrata sabia que era filho do aristocrata. O filho do executivo que foi para a escola certa, fez os cursos certos e entrou na empresa certa, acredita, frequentemente com total sinceridade, que chegou onde chegou porque era melhor. Não está mentindo. Está descrevendo sua experiência subjetiva com precisão. O problema é que a experiência subjetiva não captura a estrutura objetiva, e isso torna a meritocracia, como sistema de legitimação,
mais estável do que qualquer aristocracia. Ela não precisa de força para se manter. Ela precisa apenas que os bem-sucedidos acreditem em sua própria narrativa. E, em sua maioria, eles acreditam. Os dados sobre mobilidade social intergeracional, a probabilidade de que um filho nascido em determinada posição econômica ocupe uma posição diferente da do pai, são um dos campos mais estudados na economia empírica contemporânea. O economista Raj Chetty e seus colaboradores produziram, a partir de dados fiscais americanos, uma das análises mais detalhadas já realizadas sobre mobilidade social nos Estados Unidos. O que os dados mostram é consistente com o que os quadros teóricos de Bourdieu e Pareto haviam previsto. A mobilidade existe, mas é significativamente mais baixa do que a narrativa meritocrática sugere, e é fortemente correlacionada com variáveis geográficas, raciais e de origem familiar que precedem qualquer esforço individual. Um dado específico se tornou referência. Nos Estados Unidos, a probabilidade de que um estudante nascido no quintil inferior de renda chegue ao quintil superior é de aproximadamente 7,5%. Ou seja, para cada 100 pessoas nascidas na base, cerca de 7 ou 8 chegam ao topo. As outras 92 ou 3 ficam onde estavam ou se movem marginalmente. Na Europa, os dados de mobilidade variam por país, mas o padrão central se repete. Países com maiores investimentos em serviços públicos universais apresentam maior mobilidade. Países com maior concentração de acesso a recursos educacionais de qualidade apresentam menor mobilidade. O esforço individual opera dentro de uma variância estrutural que ele não controla. Esses dados não negam que esforço importa. Eles estabelecem os limites dentro dos quais o esforço opera e demonstram que esses limites são determinados em proporção significativa por variáveis que existiam antes do indivíduo tomar qualquer decisão. Há uma resposta comum a tudo que foi apresentado até aqui. Ela soa razoável. Ela diz: o sistema é imperfeito, mas pode ser corrigido. Basta melhorar a educação pública, ampliar o acesso, reduzir as barreiras de entrada. A meritocracia como ideal continua válida. O problema é que ainda não a implementamos completamente. Essa resposta merece ser examinada com cuidado. O que a análise histórica mostra, de Jung, de Bourdieu, de Pareto, é que o problema da meritocracia não é de implementação, é de design. O sistema não produz distribuição por mérito apesar de suas falhas. Ele produz legitimação da desigualdade por causa de sua estrutura central. Enquanto o critério de avaliação for definido por quem já está no topo, ele tenderá a medir a proximidade com quem já está no topo. Enquanto o capital cultural for transmitido de forma desigual antes que qualquer avaliação ocorra, o desempenho individual carregará essa desigualdade embutida. E enquanto a narrativa meritocrática convencer os bem-sucedidos de que seu sucesso é produto exclusivo de seus méritos, a estrutura que os favoreceu permanecerá invisível e, portanto, intocada. Michael Young criou um conceito para nomear um perigo. Vilfredo Pareto descreveu um padrão que se repete em toda estrutura social conhecida. Pierre Bourdieu documentou os mecanismos pelos quais o privilégio se converte em competência aparente. Os três chegaram, por caminhos diferentes, à mesma observação estrutural. Sistemas produzem resultados de acordo com sua lógica interna, não de acordo com suas intenções declaradas. A meritocracia, como sistema, produz hierarquias estáveis com justificativa moral. Não porque foi planejada para isso por alguém mal intencionado, mas porque é isso que sua estrutura incentiva. Quem compreende isso não encontra conforto, encontra clareza. E clareza, neste caso, é o único ponto de partida honesto. Sistemas seguem incentivos. Estruturas produzem resultados previsíveis. Intenção não altera a dinâmica histórica.
Quem ignora a estrutura é moldado por ela.